Olá, começando a gravação de mais um episódio do podcast, hoje com a participação do Dr. Donizete Giamberardino Filho, diretor técnico do Hospital Pequeno Príncipe. Bem-vindo, doutor. É uma honra receber o senhor aqui. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em participar de um dos episódios do nosso podcast. Tá. Muito obrigado pelo convite. Eu também agradeço muito a sua participação. Obrigada por ter tirado um tempinho para vir aqui conversar com a gente. E eu já gostaria de fazer a primeira pergunta, que eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da tua trajetória até chegar hoje no cargo que você tem dentro do hospital. É uma pergunta que vai ser uma resposta longa. Espero que eu resuma assim. Então, eu estudei na Universidade Federal do Paraná, né? E no ano de 74, eu devia estar no terceiro, quarto ano de medicina, eu tive uma oportunidade de um estágio no laboratório do então Hospital Pequeno Príncipe, né? E lá fiquei até o final do meu curso. E aí fui fazer residência no Hospital de Clínicas. Fiz uma opção, porque eu já tinha tido muitas experiências como acadêmico no Hospital César Perneta e Pequeno Príncipe. Aí fiz residência de 78 a 79. E aí, em 80, eu comecei a trabalhar lá como médico pediatra, né? E aí, em 84, eu fiz mais um ano de residência em nefrologia. Na época, tinha poucos cursos de nefrologia pediátrica. Eu fiz na área de clínica médica mesmo, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal. E, a partir de 85, eu comecei a me dedicar mais para a nefrologia pediátrica, né? Então, eu atuo na pediatria e na nefrologia. E aí nós criamos o serviço, né, que hoje já tem bastante tempo. É um serviço que eu me orgulho muito. Nós somos em 10 nefrologistas, temos programa de residência médica, fazemos transplantes, fazemos ambulatórios de diferentes áreas da nefrologia, internação, enfermaria, diálise, hemodiálise, métodos de ultrafiltração. Então, assim, é bastante completo. Tá? Então, essa é uma das atividades. E, ao longo do tempo, eu fui fazendo algumas áreas de coordenação, até que no ano de 95, eu fui nomeado como diretor técnico, né? Então, fazem 29 anos que eu sou diretor técnico, que é uma vida. Sim. Praticamente, considerando o tempo de existência do hospital, é um tempo considerável, né? E a outra coisa que eu acho que eu mais me orgulho, acho que é a minha casa, é onde eu mais passo tempo, onde eu mais penso, né? Ou penso nisso, pelo menos assim. Então, e eu entendo que nesse período do tempo, né, eu tive a minha participação, como tantos outros, na promoção, no reconhecimento de toda a atividade assistencial, de ensino e de pesquisa que a instituição veio desenvolvendo. Nós éramos muito mais assistenciais e ensino, e depois nós fomos com outras propostas de pesquisa também. Então, acho que essa trajetória, de uma forma mais resumida possível, que eu poderia te dizer. Ótimo. E, doutor, como é que é esse trabalho de gestão do hospital? Porque o senhor faz um trabalho de gestão, trabalha com o corpo clínico, com os funcionários. Como é que é fazer esse trabalho, administrar tudo isso? Porque é um complexo, né, doutor? Veja, então, assim, essa parte do complexo, que é o hospital, né? Assim, então, é algo que eu sempre coloco, né? Que como nós trabalhamos, é uma instituição filantrópica que atende 60% SUS, 40% de outras atividades, e sempre tem dificuldades de sustentabilidade, né? E os médicos que lá trabalham, eles são remunerados, mas deveriam ser muito melhores remunerados. Não só médicos, qualquer outro profissional. Então, uma das características de você conseguir performance lá é que você proporcione a eles uma boa condição de trabalho, uma boa satisfação profissional, deles se sentirem úteis nos resultados que estão acontecendo. Então, esse tipo de remuneração, que não é a de salário, é tão ou mais importante para esses profissionais que isso, né? Eles sentirem que estão fazendo algo, que estão evoluindo tecnicamente, que estão podendo estudar e estão trazendo conhecimento e benefício. Na hora que nós temos
muitas doenças complexas e cada vez mais, né? O conhecimento, ele transborda, você transpira conhecimento, você começa a discutir questões e casos, e é o que acontece conosco. Então, o crescimento da nossa trajetória nessas últimas décadas, assim, se deve a isso, né? No desafio de nós aceitarmos todas as crianças que os outros não queriam. E aí nós fomos estudando e tendo performance de conhecimento e experiência. Então, o que eu coloco é que, para você fazer uma gestão de profissionais autônomos, lógico que eles têm que cumprir as regras institucionais, né? Mas você precisa de uma governança pelo convencimento, não é pela ordem. Não é pelo, né? Porque é uma coisa que é um contrato entre partes de cooperação, onde tem que ter comprometimento de objetivos. Então, por isso que alguns serviços cresceram mais, outros cresceram menos, porque depende da vontade, da garra, né? Então, nesses anos todos, todas as especialidades que se mostraram dispostas e assim, com muita garra, né, de crescimento e de promoção, conseguiram. Os outros que são bons serviços, mas que não se destacaram, foi porque, por diversas questões temporais, as pessoas saíram, entraram, acabou não acontecendo isso. Mas em todos os hospitais do mundo, você não consegue ter todos os serviços na mesma linha. É como se fosse um time de futebol. Você tem um jogador melhor, um regular, né? Assim, você tem... mas o importante é que jogue como time, né? E o maior valor da instituição é o conhecimento e ter conseguido ter todas as especialidades trabalhando junto. Esse é o maior valor, né? Porque dessa forma você cresce muito, você trabalha com segurança profissional e do paciente, né? Então, eu acho que é um trabalho assim que não tem fim, né? E é uma busca contínua pela qualidade, novas tecnologias. Então, assim, você tem que aprender a trabalhar com tecnologia. Eu sempre coloco assim, a medicina pertence à sociedade. Se a sociedade quer tecnologia, a medicina só tem que acompanhar, ela não tem o que fazer. Né? Então, tudo bem, eu acho que a gente tem que ter a importância da relação médico-paciente, né, da confiança, isso nunca vai se perder. Mas você tem que usar como ferramenta complementar a tecnologia, não substituição. É uma ferramenta complementar e daí você consegue uma melhor performance, uma melhor produção e uma melhor, até o reconhecimento da sua clientela. Tu quer fazer? Não, pode. Doutor, e qual é a posição agora do hospital? Ele tem uma posição, né, no mundial de tem um latino-americana, o ranking, né? Tem um ranqueamento da revista Newsweek, né, que foi algo que nós não fomos atrás disso. Né? Isso surgiu, é um ranqueamento que ele se baseia nas informações que os profissionais de saúde prestam. Então, veja, o Hospital Pequeno Príncipe, ele alberga estudantes de medicina desde a época de 30. Começou com a Universidade Federal, depois, quando o Hospital de Clínicas inaugurou em 60, eles foram para lá, mas nesse ano veio a PUC, né, com os alunos novamente, em 60, e depois teve a Universidade Positivo, e finalmente tem os nossos alunos da Faculdade Pequeno Príncipe. Então, é algo que sempre teve os alunos presentes, né? O nosso programa de residência tem 50 anos, pelo menos, né? Então, assim, tem essas características de órgão formador, né? Eu acho isso muito relevante também. Assim, total. Sim, é ensino, né? Ensino, eu falo que é como se fosse um hospital-escola, não é só... É um só... hospital-escola. Então... Ele é reconhecido pelo Ministério como hospital de ensino. Que legal. Acho que isso faz toda a diferença. Ele é um hospital de ensino. E aí, pensando também, assim, nessa tua trajetória, falou um pouquinho, né, desses desafios de ser diretor técnico, e eu sempre penso, como que foi isso durante a pandemia do Covid? Porque, assim, ó, a gente está falando dessa relação que o hospital tem com
com os próprios médicos, com os funcionários, com essa coisa de que a gente precisa ser acolhedor, que a gente tem que dar uma condição excelente. Qual que foi o grande desafio do doutor como diretor técnico nesse período que foi, assim, muito Olha, veja, é interessante. difícil. Eu até colocava que nós temos uma boa condição técnica, né? Nós temos, na época a gente tinha 68 leitos de UTI, mas a nossa condição técnica lá é de um respirador por leito, né? Então, nós tínhamos estrutura para... Então, o maior impacto, que é algo que as pessoas talvez não percebam, foi o Covid no nosso trabalhador. É isso. Esse foi o mais difícil, porque aí nós não tínhamos o trabalhador, né? E nas crianças, elas foram acometidas em menor intensidade. Nessas que têm mais outras doenças, outras comorbidades, sim, né? Mas os casos mais graves nossos eram com as crianças, assim, adolescentes obesos. Eram os casos mais graves, né? E eram crianças mais até certo ponto. Então, a nossa mortalidade foi baixa, não houve assim. Então, o maior impacto foi fazer uma gestão do corpo funcional, né? O medo, o receio, o medo a também, insegurança, e eles trabalhavam em 2 lugares sempre. Então, isso é difícil, porque daí os nossos funcionários, né, os técnicos principalmente, têm 2 empregos. Então, aí, ou pegava num lugar ou no outro, e as condições de trabalho eram diferentes, né? Claro. Então, eu acho que o maior impacto foi esse. Uma outra coisa como gestão, assim, teve que você sempre estava tentando trabalhar com estoque mínimo e, de repente, quem tinha estoque mínimo ficou fragilizado, né? Você tinha que trabalhar ao contrário, com estoque máximo, né? Assim, então, Sim, coisas que mudaram radicalmente, de uma certa forma. Mas eu acho que a nossa performance foi boa, assim, uma experiência ruim, né? Porque, claro. socialmente, e eu acho que, então... O maior problema foi o estresse moral, Total. eu acho assim, de médicos e outros funcionários. Muitas pessoas não se recuperaram, assim, então foi algo que, aliás, toda a sociedade sofreu, né? Esse isolamento, essa questão, muita mídia social, muita comunicação fluida. Né? Sim. Assim. Muita comunicação falsa também, né? Muita Quando eu digo informação. fluida, é para ser gentil, né? Exatamente. É que eu fico pensando que tipo, o hospital é tão grande e a gente tem tantas preocupações ali dentro do hospital que esse momento foi muito difícil. E aí se preocupar com essa gestão deve ter sido bem desafiadora. Sim, mas aí todo mundo estava preocupado. Mas sabe que quando... Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim... Vamos imaginar que eu estou com o hospital cheio, eu estou com 15, 20 crianças esperando leito para subir. Parte do hospital está tranquilo porque o hospital está cheio, mas para nós da diretoria técnica, não. Que os pacientes podem estar em risco, você não está numa condição ideal, que ele já tinha que ter subido, mas levou 3 horas para subir. Isso faz parte do dia a dia, e faz parte de uma gestão. Então, isso a gente tem estresse que os outros não têm, às vezes. Na verdade, desafio todo dia. Mas eu acho que, assim, a Covid veio para uma reflexão, né? Ela alterou um pouco alguns comportamentos, né? Mas foi interessante. Teve uma questão financeira, teve mais nos 2 anos subsequentes, né? Porque no primeiro ano tivemos bastante apoio do governo, não houve muito problema, mas de 21 e 22 teve problemas. Então, aconteceu assim. E a vida que segue, né? Daí... acaba acontecendo, e aí entra o próprio cenário do mercado, que não é o nosso assunto aqui, porque teve repercussões de valores de medicamentos que não voltaram, né? As operadoras não conseguiram subir seus preços e, portanto, não nos aumentaram. Então, é um outro cenário como sequela disso daí. Mas a crise em si foi uma crise ocupacional, de estresse moral e de dar acolhimento ao nosso trabalhador. É muito interessante essa tua colocação, né, doutor? Porque a gente já comentou várias vezes sobre a pandemia aqui com outros convidados, mas a gente não comentou nessa parte, né? Do trabalhador.
Mas para né? nós foi mais importante, né? Então é bem Para mim interessante. era muito visível isso, né? Porque a gente tinha 10 crianças, 20 crianças, 30, num hospital que tem 300 leitos, né? Aham. Entendeu? Sim. 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 Assim, Aham. então, é interessante esse aspecto, assim, entendeu? Sim. De você ver isso, né? E o senhor ficou direto no hospital durante a pandemia? Veja, durante a pandemia nós tomamos a seguinte decisão. Existem as questões de emergência que tem que atender e tem as situações eletivas, que são algo que pode ser programado. Mas tem uma cláusula lá que chama eletiva essencial. O que seria isso? É algo que dá para esperar, mas não dá para esperar 3, 4 meses. Então, a nossa postura, como a gente tinha um número de pacientes portadores de mais ou menos assim, de, seja lá, 15% da nossa capacidade, alguma coisa assim, 20%. As cirurgias eletivas eu não parei, né? Nós não paramos. Então, nós fizemos todos os casos mais graves, nós continuamos atendendo todas as crianças com câncer, todas as cirurgias cardíacas, nós não paramos com transplante, não paramos com nada disso. Porque nós tínhamos 300 e tantos leitos. Não dava para parar. E dava para continuar. Isso, dava para fazer as duas coisas. Nós não íamos faltar remédio, né? Porque as medicações que faltaram, principalmente para a sociedade, que eram os anestésicos, né? Eles, no adulto, usa numa quantidade muito grande. Então, não havia lógica, né? Assim, de você cancelar cirurgias nossas, porque para usar anestésico em adulto que usa 10, 20 vezes o que um bebê nosso usa, né? Então, nós tínhamos estoque, compramos estoque, né? Nossa diretoria administrativa foi cautelosa assim que começou, e foi tudo bem. Então, não faltou remédio, né? Então, por isso que eu disse que o nosso principal problema foi a gestão do trabalhador. Muito. E doutor, essa parte, né, da gestão e associada ao ensino que o senhor acompanha o programa de residência, eu acompanho os programas de residência, estou ali na pós-graduação e acompanho lá dentro da faculdade, né? Como é que é trabalhar com esses estudantes dentro do hospital e receber os residentes, que é um trabalho imenso que o hospital faz, né, doutor? Ele recebe os estagiários, internos, os estudantes de internato. Veja, até eu não tinha respondido completamente para você sobre a classificação da Newsweek, né? Então, é verdade. Então, assim, agora acho que está... Então, assim, o que acaba acontecendo? Como nós formamos médicos há muito tempo, né? Seja no internato, seja na própria residência, nós temos médicos formados que estão em todo o Brasil, né? E temos funcionários também. Então, assim, eu acho que respondendo agora essa última pergunta, essa questão de você conviver com isso, é lógico que você tem que pôr algum regramento, você tem que trabalhar com limites, porque se não tem limites, você atrapalha o outro, né? E aí, uma das coisas que o médico tem que aprender é respeitar o outro, né? Trabalhar em equipe e saber ser crítico, reflexivo, né? Para ele poder trabalhar junto, para poder ter essa busca contínua da qualidade, e nós primamos muito pela cultura da segurança do doente, né? Todos os cuidados, todas as cautelas, checagem, rechecagem e tal. Bem, então, essa proposta toda que nós temos com os alunos, e que, lógico que tem algumas dificuldades comportamentais, geracionais, vamos dizer assim, mas isso todo mundo tem, então nós temos que nos comportar com isso, né? Mas, respondendo a Newsweek, então, quem informa e classifica são os profissionais de saúde que dizem: esse hospital é bom, esse hospital é tal, tal, tal. Então, nós tivemos, nos últimos anos, uma ótima classificação, está em 87 ou 78, não me lembro bem, no mundo, né? E essa classificação, na linha do Equador para baixo, tem 2 ou 3 só. Estão todos na Europa e Estados Unidos. Então, Desculpa, doutor, na classificação geral dos hospitais, independente de pediátrico ou não. Não, pediátricos, assim. Então, acaba que você está...
é um destaque mesmo, Claro, né? Eu acho que é um grande reconhecimento, isso nós temos muito orgulho disso, porque é um avaliador externo, não é uma avaliação Sim. contratada, não é comprada, nada disso, né? A gente nem sabia, nem tem contato com eles, e nos anos que vêm nós estamos conseguindo galgar posições e temos que manter isso, né? Então, acaba-se isso, que nós somos um hospital de especialidades pediátricas, né? Então, você concentra as doenças raras, transplantes de órgãos sólidos, transplante de medula óssea, uma neurologia assim, muito avançada, com erro inato de metabolismo. Né? Então, você acaba você vai atraindo essas situações e acaba que tanta doença, né, que é algo que é como se fosse uma joia que nós temos, né? É um patrimônio que nós temos, né? Vou até contar uma situação que me marcou também, porque, sem citar, né, mas no ano passado, às vezes a gente recebe um estagiário por 30 dias que alguém pediu, fica lá vendo as visitas de enfermaria nossa, né? E um dos nossos preceptores estava passando de visita, o residente apresentou o caso, o doutorando falou o que achava e tal, e essa pessoa que estava visitando começou a chorar. Me olhou, ficou preocupado. Eu nunca tinha visto isso. Quer dizer, então, estava fazendo um curso de medicina E não tinha visto. em situações mais precárias, assim, e ela, provavelmente uma boa pessoa, se sentiu, puxa, que tempo que eu estou perdendo, né? Eu vamos dizer assim, conto para dar um exemplo da riqueza desse... Eu até me emociono, doutora. Assim, mas é verdade. Eu já fico emocionada com essas Mas histórias. é verdade isso, assim. Então, ali você tem, cada prancheta que você possa observar, é um aprendizado, doenças crônicas, famílias sofredoras, assim. Então, nós temos ali hoje quase 40 áreas da medicina, né? Todas da área pediátrica. Então, assim, é algo muito rico, né? Não tem no Brasil um hospital que tenha todas as especialidades que nós temos, juntas. Não tem. Você pode ter um centro de câncer bom, outro tal, não, mas assim, ter todas juntas você não tem. Você não tem. Então, foi uma coisa uma bênção, né? Os anjos da guarda trabalhando muito. Não, e sabe o que é interessante também? Agora, minha experiência como mãe, porque eu tenho um filho de 16 anos. Um adolescente. E aí a última vez que ele foi no HPP, eu não me lembro por que a gente foi no emergência. Eu já trabalhava na faculdade, já era funcionário. Apendicite. Ele teve uma crise de apendicite. A doutora Elisângela até que operou ele. Só que nós chegamos a 1000 ali e tal, não me identifiquei, não falei nada, que eu era do complexo, dei a carteirinha do Unimed, foi. Perfeito. Assim, o atendimento naquele pronto atendimento. Até perguntamos até quando ele pode consultar aqui, porque ele já quer... Já queria ficar para a vida. Eu disse, será que... Né? Vai até quando? Aí eu me lembro que a moça deu risada e disse, até os 18, tá, mãe? Nós temos problemas com nossas crianças, assim, que tratam conosco de doenças graves desde bebê, né? Quando chega com 18, eles se não sentem tem para onde ir. Né? A gente faz uma transição lenta, não é? Você não diz 18, tchau, né? Você tenta enviar, mas eles têm muita resistência. Né? Fala assim, crianças com deformidades, né? Que fizeram 20, 30 cirurgias na ortopedia. Né? Assim, coisas assim. Sim, criancinha exatamente. que operou o coração, mas você consertou parte do coração, né? Você tem que ter um segmento aí. Então, são coisas que muita dependência, muita vinculação. E também, às vezes, eu acho que eles não têm para onde ir, né? Assim, eles foram acolhidos a vida toda dentro do hospital. Pra eles, né? Exatamente. E daí, quando saem, eles têm que, como se tivesse que procurar um outro médico. É como começar tudo do zero, tem que explicar tudo de novo. Então, essa deve ser uma coisa difícil mesmo. Interessante isso. Eu acho assim, hoje, todas as vezes que for falar sobre sustentabilidade de um hospital, é óbvio que o nosso hospital não é sustentável, né? Ele só é porque nós temos uma boa captação de recursos, porque a sociedade reconhece o nosso valor e contribui com isso, entendeu? Assim, então, quando você ajuda os outros, há uma resposta, né? Então, por que nós temos essa lógica, além da boa
organização do nosso setor de captação de recursos, mas há um campo para que isso venha, né? Então, Sim. hoje nós recebemos muita ajuda, né? Por quê? É pelo trabalho que entregamos, né? Então, nós entregamos o que nos bom pedem, trabalho. né? Assim, acho que é isso, né? A gente tem que entregar o que pede, né? Eu acho que isso que faz a diferença quando a gente pensa nesse ranking, né? É isso, mais ou menos. É porque, assim, é a valorização de quem já passou pelo hospital. Então, assim, não é uma coisa que nós, gestores, achamos que o hospital é maravilhoso. Não. A pessoa que teve uma convivência no hospital, ela fala, não, o melhor hospital pediátrico mas é eu o acho Pequeno assim, eu acho que é algo que a instituição tenta cumprir seus valores Claro. e missão. Então, Sim. nós tentamos dar a mesma condição para qualquer criança, né? E você recebe crianças. O que nós não conseguimos é fazer milagre. Claro, Então, vamos dizer assim, por que eu digo isso? Porque, às vezes, tem famílias com diagnósticos já comprometedores de seus filhos e pela nossa fama acho que vindo aqui vai resolver. Não vai resolver. Ninguém aqui nós só fazemos medicina, né? E a medicina tem seus limites. Claro. Né? Acho que a própria Covid mostrou isso. Sim. É verdade. Então, assim, mas nós, a princípio, toda situação passível de solução... A gente consegue resolver. A gente tenta resolver. Agora, soluções que passam por um hóspice, por uma coisa de cuidado mais paliativos, a gente tem que dizer, olha, acho que tem que procurar outro lugar mais próximo da sua casa, uma coisa que você tem uma maior proximidade com a família, né? Porque eu acho que as pessoas não podem abrir mão da riqueza do convívio familiar, né? Sim. E uma criança portadora de doença crônica numa família às vezes desagrega. Isso a gente presencia muito. Então, eu sempre tento aconselhar nesse aspecto. E, doutor, além de diretor técnico do hospital, o senhor também é membro do Conselho Federal de Medicina. Sim, sim. Né? E também é integrante da comissão do SAEME, que eu acho que isso fala muito da relação também, dessa relação do hospital com o ensino, né? Representa muito representativa essa posição sua. E como é que é o seu trabalho como membro do Conselho Federal de Medicina, como comissão do SAEME? Primeiro, o seu trabalho como membro do CFM, né? Que está há muitos anos na sua história, que a gente estudou, de vida, trajetória profissional. E depois o senhor fala um pouco do SAEME, até para dizer o que é o SAEME, porque a gente nunca falou do SAEME aqui, né? Não. Né? Então... Tá. Nessas atividades minhas do Conselho de Medicina, né? Eu fui durante 30 anos conselheiro do Conselho Regional do Paraná, até o ano passado. Né? Então, fiz o meu papel, acho que foi bastante tempo, são 30 anos, são 6 gestões, né, e tal. E eu estou na segunda gestão de conselheiro federal, são 5 anos cada gestão. Nesta última, nos primeiros 30 meses dessa gestão, eu fui o primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Né? E na segunda gestão, teve uma substituição lá interna e aí eu acabei como coordenador do Sistema de Acreditação das Escolas Médicas, né? Que é um departamento do Conselho Federal de Medicina, financiado por ele mesmo, pelos médicos brasileiros, e ele foi desenhado em mais ou menos 2014 e ele começou em 2016. Na época da pandemia ele parou um pouco, nós assumimos fazem 2 anos ele. Então, aí nós pegamos e nós revitalizamos. É um sistema de acreditação que tem mais ou menos 5 colaboradores, 3 professores da mais alta ordem que foram contratados, o professor Milton Arruda, a professora Patrícia Tempsky e o professor Breneri, os 2 da USP e o outro da Unicamp, que são funcionários da instituição, mais 2, 3 funcionários, e nós temos um grupo de avaliadores credenciados de cerca de 100, né? Que são médicos, professores, todos com doutorado, como vocês. E também temos os discentes, né? Que também são avaliadores. Então, é um sistema de acreditação que busca uma certificação das escolas médicas. O SAEME foi criado e ele se submeteu aos critérios internacionais da World Federation of Education
E em 2019 ele foi reconhecido como uma certificadora no Brasil, que é a única, né? Que é do Conselho Federal de Medicina. Então, existe, ela vale por 10 anos, você tem que ir se revalidando para ser reconhecido por eles, né? E esse sistema é assim, uma escola médica, ela é uma coisa voluntária, não está na lei, ela não é obrigatória, né? Então, o curso se inscreve, faz uma autoavaliação, é um questionário de uns 80 itens, mais ou menos. Ele se autoavalia e se submete. Aí o pessoal olha, faz uma análise e aí marca-se uma visita que dura 3 dias, mais ou menos, que tem 3 professores docentes e um discente. Depois disso tem um relatório e depois passa por uma comissão de outros 10 avaliadores para depois dizer. Os critérios, esses 80 critérios são só assim, suficiente e não suficiente. Então, você não ranqueia atingiu ou não isso, atingiu, né? Conseguiu ou não mais conseguiu. ou menos, em geral, a maioria, nenhum atingiu 100%. Né? Nenhum, né? E não há problema nenhum de você não conseguir passar na primeira vez e na outra sim. Né? Tem algumas cláusulas pétreas para a pessoa passar, só avaliamos cursos que já formaram médicos e que não funcionam com liminar. Sim. Perfeito. Tá? Assim, né? E aí, nós temos, eu acho que foram quase 80 avaliados e atualmente tem uma validade por 6 anos e hoje nós temos cerca de 50 acreditados no Brasil, no universo que nós achamos de umas 320 escolas que poderiam ser acreditadas do número que nós temos de quase 400 hoje. Né? Assim, né? E, então, é uma questão de um controle social, porque nós pretendemos divulgar para a sociedade, para as famílias, olha, essas escolas são acreditadas. E, queira ou não, o fato de você sair de uma escola acreditada no mundo, né, do hemisfério norte, ele abre portas para você conseguir alguns estágios e até, se não tiver, fecha portas também, né? Então, assim, é algo que é um dos itens que eles olham se essa escola foi acreditada. Principalmente com essa proliferação de escolas médicas que o Brasil está promovendo, né, onde se ultrapassou aquele conceito de necessidade social e está tendo uma influência político-mercantil, né? Escola seria um bom negócio, né? Mas isso é um grave erro, né, para a sociedade. Eu acho que é uma insegurança social isso. E aí, com isso, é lógico que quem vai olhar, não, mas os Estados Unidos tem 180 escolas, 300 milhões de pessoas. O Brasil tem 400 escolas com 200, que é isso, né? Então, isso vai passar por isso, não tem como, né? Então, eu acho que é um trabalho também importantíssimo, né? É um trabalho de proteção da sociedade, porque uma discussão mais polêmica, assim, se nós tivermos que discutir, mas, puxa, nós formamos um médico que poderia ser melhor, né? Assim, quem é o culpado disso, né? Olha, o culpado coitado do estudante que depois que formou não se formou bem a escola. Então, assim, como critério de valor, a primeira pessoa a ser protegida, ou a primeira figura, é a sociedade. E esse direito da sociedade, da segurança, ele é maior que a autonomia das faculdades e é maior que o direito dos alunos. Não, essa sua fala, doutor, foi um espetáculo. Sim, é verdade. Assim, acho que expressou de uma maneira muito elegante o que nós pensamos a respeito Então, dessa... assim, porque é algo que você... eu sempre coloco que o ensino é uma área de relevância pública. E é quase como você criar uma Sanepar, criar uma... Assim, é algo para a sociedade Com que certeza. você precisa formar com segurança. Então, lógico, isso é muito pessoal agora. Eu acho que devia ser uma concessão, não é uma atividade mercantil que eu resolvi abrir. Devia ser um cessionário, entendeu? Assim, por quê? Porque um país um pouco... Né, deveria dizer, eu preciso de tantos médicos. Eu não preciso dizer quantos médicos
como é que é? O empreendedor que abrir. Não. Não, Você tem que dizer quantos médicos e de que tipo de médicos o país precisa. Exatamente. A sociedade precisa do quê? Não jogar, né? Porque ele fica numa lógica de mercado e aí Exato. você colocar as escolas médicas no balcão do negócio, desculpe a expressão, Mas é verdade, é muito doutor. ruim, é muito lamentável isso. E vocês que são professoras, que militam nisso, é de Sim. cortar o coração. Com certeza. Porque você sabe de toda a responsabilidade que é isso, né? Exatamente. Não só medicina, acho que qualquer curso, mas como um médico muitas vezes está diante de situações onde o dano só é percebido depois que aconteceu, né? E nós estamos falando de vida, que é um direito fundamental, ele fica um pouco mais forte. Mas é óbvio que isso se estende ao engenheiro, ao advogado, seja lá quem for, né? Porque Com temos que certeza, proteger a sociedade. E é um papel de um conselho de classe, né? Você tem, porque senão podem até questionar o que nós estamos fazendo, porque hoje todos os atos regulatórios são do MEC, né? Não é o Conselho Federal só tem a competência de fiscalização do exercício do médico inscrito. Do aluno, não. Exatamente. Do aluno, não. O curso de medicina da Faculdade Pequeno Príncipe recebeu a acreditação, né? Sim, foi. Então, a gente faz parte desse grupo de escolas médicas, o que deixou a gente muito feliz. A gente participou desse processo como corpo docente. E é muito sério. É muito sério. E é um processo difícil. É bem Assim, difícil. A gente já passou, né, eu já estou lá na faculdade desde 2015, e eu já passei por visita do MEC, agora pela visita do SAEM, e ele, assim, é de uma seriedade, e eles vão realmente ver qualidade do ensino. Isso é muito legal. Experiência. Né? Exatamente. Então, isso é muito legal, assim, porque a gente estava muito tranquilo com o que a gente fazia lá na instituição, porque a gente faz um bom trabalho. Mas, assim, vir uma pessoa para avaliar o teu trabalho, você sempre fica... a gente preencheu todos os documentos, a gente fez... Mas a conversa é quando eles tiram realmente da gente o que a gente faz de verdade. Então, isso foi muito legal, assim, foi uma experiência muito boa. E algo bem feito. A gente vê que, como o nosso site é aberto, o site do SAEM é aberto, né? Muitas escolas entram para fazer a autoavaliação e param ali. Sim, porque já percebe. Mas eles estão usando aquele instrumento para se melhorar. automelhorar. Então, Isso. já é um benefício, mesmo que ele não seja acreditado, de uma certa forma. E o fato de você ser acreditado não significa que você não pode melhorar. Isso. Porque são itens questionadores, né? Exatamente. E ele é só suficiente ou não, né? Ainda está de você discutir isso, se você é muito bom ou é só 2 parâmetros. Então, eu acho que é uma oportunidade dos professores, principalmente, conversarem com os dirigentes. Olha, o investimento que vocês estão fazendo está dando resultado, né? Porque é isso que precisa. Né? E eu acho que é esse trabalho que a gente está fazendo agora. A gente recebeu... Na verdade, a gente tinha já preenchido, então a gente sabia aquilo que a gente já era insuficiente. E muitas coisas que, para a gente, no ano passado, no ano retrasado, era insuficiente, agora a gente já passou a suficiente. Porque é isso, é rever... os pontos. Sim, você sempre tem que melhorar. melhora. E sempre existe a possibilidade de melhorar, né? Um ponto também que eu gosto muito dessa parte. A acreditação, para mim, quando saiu, eu comemorei muito de maneira pessoal também. Porque quando eu cheguei na faculdade em 2019, eu pensava já em aplicar para um pós-doc fora, né? Naquela época. E aí, eu não me recordo, doutor, se era bem um pós-doc ou se era um curso, mas era uma universidade nos Estados Unidos, era uma universidade americana. E eu me lembro que eu entrei no link da aplicação e tal, e aí tinha as universidades que poderiam, os docentes, porque era um curso para docentes, né, e que poderiam aplicar. E aí eu não podia naquela época, né? Porque a gente não tinha recebido acreditação. E eu não entendia, como eu recém tinha entrado na faculdade, eu não entendia, nossa, mas o que será isso? Aí eu entendi que era o SAEM, e veja a relevância que é, ou ainda por cima hoje, com a internacionalização, que é um ponto muito forte nas instituições de ensino superior, né? É fundamental hoje a internacionalização. A gente não poder participar, uma instituição, né? Não poder participar, porque não recebeu a acreditação. Então, eram poucas, nessas 50, né, pouco menos na época, que tinham acreditação e que poderiam, né? E até perguntei para algumas colegas de outras universidades o que era aquilo, porque eu não entendia, mas, enfim, não pude. Então, isso é importante tanto para o docente, essa acreditação,
o docente do curso quanto para o discente, né? Porque O abre muitas pós-graduando, portas. né? Você pode dizer. Exatamente. Que se formou e quer fazer uma formação. Exatamente. Então, quando você fala assim, né? Só 50, né? Então, quando você vai para a Europa, você vai ver quantas escolas tem na França, né? 48, 50, na Espanha. Então, assim, o SAEME é assustador. Quando você fala nos outros países que você tem 400 escolas, as pessoas ficam assustadíssimas, né? Porque, então, hoje, esse número de escolas acreditadas, avaliadas, foram 100, né? Ele é maior que a maioria dos países da Europa, né? Então, em Portugal, tem 8 escolas de medicina. Olha que loucura. E é a mesma população que o Paraná, que está com 22, eu acho. Gente. Não, faz sentido, né? Então, assim, então acaba... Então, eu acho que nós temos que lutar... Então, pela qualificação. Né? Então, mas eu acho que tudo isso vem de uma forma, né, porque a gente vai construindo uma história. Então, eu daí tive também a oportunidade na criação do curso de medicina da Faculdade Pequeno Príncipe, participar do núcleo estruturante em sua fase inicial. Então, a gente tinha uma noção melhor disto, né? E a gente participa ainda algumas atividades didáticas também. Então, essa construção, nada é por acaso, você acaba acontecendo tudo isso, né? Então, você acaba que, na medida que você trabalha no hospital como o nosso, as portas se abrem também. Então, mesmo que você... Isso para qualquer profissional que eu estou colocando. Então, a gente também tem... Hoje, eu ainda tenho... Quer dizer, a minha atividade principal é a de diretor técnico e de conselheiro federal, que é um cargo eleito pelos médicos, não é um cargo indicado, né? E ainda participo da diretoria executiva da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Entendeu? Assim, então, que é uma coisa também importante para a pediatria. Então, assim, então, você consegue fazer todas as questões hoje, né, da pediatria, que é a especialidade médica do Brasil em maior número. Todo mundo fala que não tem pediatra, mas tem 41 mil. Né? Onde que eles estão? Onde é que eles estão, né? Então, assim, e aí a defesa daí mais profissional sobre a alocação desses pediatras na rede pública e rede privada, que hoje eles não estão sendo inclusos nos programas de atenção primária, né? Então, assim, e é isso. E eu acho que, de uma certa forma, só para falar assim, terminar a parte ali do Conselho Federal, talvez nessa gestão a minha tarefa mais importante assim foi que eu fui o relator da resolução de telemedicina no Brasil. Né? Importante. Que é uma coisa que é importante, veio bem na hora da pandemia e tal, e aí foi mais aceito, e hoje está funcionando razoavelmente, e eu já propus lá no nosso conselho para fazer uma resolução, mas isso tem que levar um tempo, sobre regulação médica da inteligência artificial no ato médico. Não estou falando de uma certa forma assim, que é uma coisa também que vai vir, né, que vai ter. Então, assim, essas participações todas, essas propostas todas que você vive, associando tecnologia sem perder a empatia, a compaixão, a essência, né, todas aquelas coisas tradicionais de um médico, né, de uma certa forma. Então, esse conjunto de situações que eu vejo. E o que eu posso te dizer é que o Hospital Pequeno Príncipe, assim, lógico que é uma coisa muito fraterna, né? Você só aprende, né? É impressionante. Então, então você aprende com conhecimento, aprende com gestão, aprende com pessoalidades, né? E quem mais ensina são as crianças, né? Quando você vai ver uma criança, né? E ela fala pelo olhar, a criança fala pelo olhar, né? Eu acho assim, né? Sim, com certeza. Então, quando você faz isso, você se muda de ideia, né? Você repensa todas as suas situações. E isso é um aprendizado diário. Então, eu me sinto privilegiado de eu estar nessa fase da minha vida, formado há 77, 40 e quase 50 anos, né? Sou pediatra há 40, estou no hospital desde 74, quer dizer, fazem
40 anos que eu sou, então uma história de 100 anos, eu estou lá 40, bastante, né? E como diretor há 30, então realmente Sim. me sinto parte. Claro. Não tem como eu não me sentir parte. É impossível. Né? E assim, com essa coincidência lógico que tem toda a mídia social, mas do maior reconhecimento institucional nas últimas décadas também. Né? Então, assim, eu acho que uma missão relativamente cumprida, ninguém vai terminar isso, porque é uma coisa muito, muito grandiosa. Né? A única coisa é que nós não podemos perder os nossos valores, que é a nossa maior riqueza, eu diria assim. Eu brinco, sabe, doutor, que eu falo que é o jeitinho Pequeno Príncipe de ser. Que a gente tem isso tanto no hospital, quanto no Instituto de Pesquisa e quanto na faculdade. Porque, assim, ó, a gente está sempre falando a gente tem que ser humanizado, a gente tem que pensar no nosso paciente. Só que eu acho que dentro do hospital, eu até falei aqui para vários convidados já, que é um hospital muito diferenciado. Ele é colorido, ele é feliz, ele tem uma energia, assim, que quando você entra, não parece que é um hospital. E isso é muito legal, porque faz também as pessoas que trabalham lá entenderem que a gente tem que dar o máximo, com certeza, porque a gente tem vários tipos de paciente, com várias doenças crônicas, famílias muito sofridas, né, que é ali com várias condições, e o hospital pensa nisso, então isso é muito legal. Assim como na faculdade a gente pensa no nosso estudante, no acolhimento, então é um diferencial gigantesco. As pessoas chegam com seus problemas ali de uma dimensão muito grande, né? Assim, então, às vezes, acaba que... E eu luto por isso, às vezes, assim, né? Aparentemente, o fato de você dizer pouco não significa indolência ou pouca inteligência. Né? O fato de você dizer pouco não é você ver em cada situação uma oportunidade de ajudar. Isso. Né? Esse é o ponto, né? Porque você busca isso, né? E em todo conflito que você analisa, em toda necessidade, a verdade nunca está com uma pessoa só. Então, você tem que saber ouvir. Então, eu sempre brinco, todo mundo que vai assim, olha, a primeira coisa é contar até 90, não é 10. Né? Assim, escutar mais as duas partes, aí o tempo vai resolvendo. Sim. E com isso você consegue... erra menos, eu diria. Né? Todo mundo erra, né? Mas eu acho que esse espírito de querer, de pôr a criança como prioridade... Sim, é sensacional. É a questão, né? Entendeu? Então... não vai faltar nada para a criança, a não ser que a gente não tenha. Né? Mas o que está na prateleira tem que ir. Né? Com certeza. Então esse que é o diferencial mesmo. Doutor, nós estamos nos encaminhando para o encerramento. Passa rápido, né? Vocês são muito gentis. Então, a Bia tem uma perguntinha. Acho que antes da pergunta da Bia, vou te fazer uma pergunta assim, sobre os projetos futuros, porque é uma história no complexo. Sim. E o doutor Donizete, como ele vê esse futuro, como ele vislumbra... da medicina já falou, das escolas médicas, mas hospital, os projetos, enfim. Bem, eu acho assim que eu sempre digo que o terreno ali é muito fértil, né? Ali tudo é abençoado, tudo acaba dando certo de uma certa forma, assim. Então, os projetos hoje são audaciosos, eu acho, assim. Mas tem ajudas. Então, eu acho que agora, para as próximas décadas, até diria, por uns 10 anos, a ideia é um investimento de grande porte na região norte de Curitiba, né? Que é o campus universitário, uma boa condição, uma condição única, integrada, de uma certa forma. Lá vão ter também 2 hospitais, um de menor porte, um de maior porte, né? Mas é uma área onde você vai criar ali um centro de conhecimento, né? Mais assim, você vai consolidar uma referência, e onde eu acredito que as faculdades Pequeno Príncipe, principalmente, né, dentro dessa, vão poder ter um crescimento maior, vão ter uma oportunidade. Por que eu digo assim? No complexo Pequeno Príncipe, com todos os componentes, né, é lógico que o hospital ainda é uma história de mais tempo e de mais... Né, e cada um está construindo a sua história, as próprias faculdades, o próprio Instituto de Pesquisa pela Pequeno Príncipe e outras atividades que até possam surgir. A gente tem que estar em aberto assim. Né? Então, e eu vejo que é mais ou menos aquilo que eu disse de cada serviço médico lá. Então, esse investimento na própria região norte,
o hospital vai fazer na área hospitalar, mas a área, assim, também muito relevante, tão quanto, é a área de ensino, né? De saúde, por enquanto, pelo menos nas crianças e adolescentes, num sentido amplo, né? Então, eu acho que, para mim, acredito que vai levar uns 10 anos, posso dizer assim, para estar plenamente, né? Mas é um esforço muito grande, né? Mas que tem dado certo e nós esperamos que dê, né? Talvez eu nem veja isso direito, né? Está mais velhinho e tal. Mas eu acho que se desenha assim. O hospital deve continuar pensando em medicina de qualidade. Nós não devemos ter interesse em quantidade, que isso não leva a nada. Né? A gente quer qualidade, né? Porque na hora que você tem uma medicina de qualidade, você promove pesquisa, promove conhecimento e promove melhoria. Isso é o maior benefício que você pode fazer. Né? Podemos, na área de inovação, agregar tecnologia a isso, agregar outras tecnologias todas. Quando eu falo telemedicina, inteligência artificial, né? Ser um elemento agregador. Nós temos que aproveitar a tecnologia para levar todo o nosso conhecimento e a tecnologia vem para trazer acesso. Então, com mais acesso, eu posso levar mais conhecimento. E não é só atender pessoas, é transferir experiência e conhecimento, que eu acho que é um papel social relevante disso, né? E é só dessa forma, pensando dessa forma, que nós vamos ser mais reconhecidos ainda. Acho que é isso que eu poderia dizer. E agora nós vamos para a pergunta final, então, doutor. Essa não era a final? Não. Afinal, na verdade, o que o doutor faz quando está no seu horário livre? O que você faz quando não está como diretor técnico do hospital, não está no CFM, não está viajando, trabalhando? Mas veja, é muito interessante, né? Porque assim, as pessoas fazem o que elas mais gostam, né? E o que eu mais gosto é o hospital, né? Ai, doutor! Não, mas é verdade, eu estou falando para você, porque é a pura realidade. Então, é verdade. eu posso viajar e tal, mas claro. a minha cabeça Tá ali, né? Celular, Mas eu entendo, senhor. O senhor sabe que eu gosto muito, assim, gosto muito de escrever. E eu tenho o meu jeito de escrever. E, para mim, eu já recebi algumas críticas. É porque tu trabalha, porque tu fica trabalhando nas férias. Mas para mim não é trabalhar. Eu gosto de fazer isso, né? Você se sente bem. Para mim é um momento de prazer. Se você está sem fazer nada, tem um buraco, isso. assim, né? Então, assim, mas eu acho assim, veja só, importante a gente gostar do que faz, né? Principalmente que na tua vida, até para os alunos isso, né? Então, por isso que você tem que gostar da sua profissão, né? Se você não gosta, você vai ser infeliz. Claro. Né? Então, e se considerar que você vai passar mais tempo com a tua profissão que com os entes que você ama, né? É verdade, com certeza. Então, assim, o item de remuneração financeira é um item relevante, mas não pode ser o único, né? Porque você precisa cultivar a relação com a profissão. Você tem que continuar gostando da sua profissão. Se você começar a criticar a tua profissão, você vai mudar de profissão. Exatamente. E aí você vai construir algo que você nem está planejando e ficar mais perdido, né? Sim. Então, assim, é importante a escolha da profissão, da especialidade, muito relevante, né? E dos caminhos da vida. Né? E você se sente útil, né? Acho que é muito importante isso, você achar que está fazendo a coisa certa, né? Na hora certa, e você fazer o melhor que você pode fazer. Pode ser que não seja o suficiente, mas você fez o melhor que você poderia fazer. É isso. Obrigada, doutor, pelas tuas palavras. Não, eu só quero agradecer, que foi uma conversa muito legal. Tem muita coisa que a gente ainda poderia ficar aqui falando. Quem sabe a gente marca próximos podcasts, mas eu só queria agradecer pelo teu tempo, tua disponibilidade, que eu sei que você tem uma agenda lotada. Não, eu acho assim também, só para completar, eu acho que nós talvez de mais tempo, temos que ter o cuidado de aumentar, incentivar a integração dentro do próprio complexo, né? Então, às vezes, no dia a dia, você trabalhando com os teus focos objetivos, você não olha muito para o lado.
mas algumas pessoas têm que olhar para o lado e que esse crescimento seja integrado sempre, porque dessa forma nós vamos ter mais força. Com certeza. Só isso. Doutor, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. É uma honra recebê-lo aqui. Até estava meio nervosa no início, disse, nossa, doutor Donizete, né, o diretor técnico do Hospital Pequeno Príncipe. Mas a gente faz parte de algo muito grande, muito bonito, né? Então, muito obrigada, muito especial. Então, muito obrigada pela sua fala, pela sua participação e disponibilidade mais uma vez. Obrigado. Obrigada. Então, nós encerramos esse episódio por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram e se inscrever no Spotify e no YouTube. Até a próxima. Até a próxima.